No último vídeo nós vimos como trabalhar com estruturas de decisão no C#. E agora é chegado o momento da gente ver como trabalhar com a estrutura escolha caso, que é mais conhecida como switch case. Vamos ver como trabalhar aqui no C#. Então se prepara que hoje é dia de codar. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Se você tá chegando pela primeira vez neste canal, primeiro vídeo que você assiste, é importante que você se inscreva no botão vermelho que tem embaixo do vídeo. Vai lá, rapidinho se inscreva lá. Caso você já seja inscrito, o que você deve fazer? Dá o seu like, porque isso vai aumentar em 95% a chance de você entender esse conteúdo e realmente aprender a programar. Isso é comprovado cientificamente. No episódio de número 18, nós vimos como trabalhar com estrutura de decisão aqui no C#. E agora, para complementar esse assunto, nós vamos entender como trabalhar com a estrutura escolha caso, a estrutura switch case, como ela é comum conhecida. Eu vou até usar esse termo aqui, switch case, é o que nós vamos ver agora. E baseado nisso, nós vamos ver o que eu mostrei lá na época que nós estávamos falando sobre switch case, lá na época do fluxograma. Se você não assistiu desde o começo, existe uma playlist, isso aqui faz parte de uma playlist onde eu venho ensinando programação desde o conceito básico, onde a gente não fala de código, só fala de conceito, aprende a lógica, aprende essas estruturas, as operadoras, enfim. E agora sim a gente está entrando na parte de codificação e utilizando aqueles exemplos que eu mostrei quando a gente não codificava e agora a gente está codificando. O episódio onde eu falei sobre isso foi o episódio número 8. Então, se você não assistiu, é importante que você assista. Por favor, assista antes de você assistir isso aqui, porque vai fazer mais sentido para você, tá bom? Vamos ao que interessa. Então, lá naquele episódio, vamos colocar aqui, ó, lá naquele episódio, no episódio 8, eu falei sobre o escolha caso. Quando a gente usa esse escolha caso, normalmente quando a gente começamos a nos deparar com um problema que é, quando a gente usa a estrutura, o if else, né, o se então se não, quando a gente usa esse cara e a gente começa a ter muitas outras estruturas uma dentro da outra, a gente começa a ficar um pouco grande demais, né? E é por isso que vem essa estrutura escolha caso, tá? A estrutura escolha caso, ao invés de ficar fazendo perguntas e depois você tem que criar outra pergunta e outra pergunta, não, você utiliza aqui uma variável de verificação e os valores que você quer verificar para depois você mandar fazer alguma coisa. E aí, eu já fui aqui e mostrei como que ficava esse cara aqui, né? Mostrei como que a gente utilizava esse cara aqui. Até mostrei que ele é parecido com o if, só que a gente coloca uma variável de verificação verificando igual a um valor que a gente quer atribuir. Aí, baseado nesta variável de verificação, a gente vai e faz alguma coisa que a gente queira fazer, tá? Eu mostrei isso, falei sobre isso, eu pedi para você fazer alguns desafios, depois eu exercitei primeiro, depois pedi para você fazer alguns desafios. Os desafios eu já anexei lá na aula número 8, tá? O resultado daqueles desafios, é o que eu vou mostrar aqui também, tá? Para vocês. Mas antes, ó, no meio da aula eu fiz esse exercício, a gente praticou, né? Então, eu coloquei esse exemplo de exercício que dizia: uma empresa dará aumento aos seus funcionários de acordo com a sua classe. Então, existem 3 tipos de classe A, B e C, e dependendo da classe que aquele funcionário participe, o aumento vai ser um aumento específico. E aí eu pedi para fazer um algoritmo que leia o salário e a classe do funcionário, ou seja, a pessoa, o usuário vai informar o salário e vai informar a classe para depois poder saber qual é o número ali de porcentagem que ele vai dar de aumento, tá? Como que eu fiz isso aqui? Eu fiz dessa forma aqui, eu mostrei dessa maneira. Então, eu peço para o usuário informar o salário e a classe, depois eu verifico qual é a classe e faço o cálculo do novo salário baseado neste número aqui e depois eu exibo esse cara. Na verdade, existe até um pequeno erro aqui, né? Este lugar onde eu coloquei a exibição, ou ele deveria ser para cada item, ou ele deveria ser no final aqui e não nesse lugar. A ideia era que vocês entendessem o conceito, tá? Depois eu até mostrei um outro caso aqui que é se a classe não existir, mas vamos fazer esse cara no C#? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o Visual Studio Code, já tem um projeto novo aberto, tá? Eu criei um projeto da aula 19 para ficar mais fácil e vou começar a criar esse cara. Então, eu vou utilizar aqui esse console writeline para fazer o seguinte, para pedir, ó, informe a classe do funcionário. E eu vou colocar assim, ó, A, B ou C. A, B ou C
Pronto, é só o texto que eu estou querendo mostrar aqui para facilitar a vida ali do usuário para ele poder entender. Agora eu vou colocar uma string, uma variável, declarando a variável string, que eu vou chamar de cla, que vai ser a classe, e vou pedir aqui, ó, vou receber o que o usuário estiver escrevendo. Então ele vai escrever qual é a classe, né, que é a pergunta que eu falei, qual é a classe deste usuário, qual é a classe que ele pertence. Beleza, eu vou ter que ter um bloco muito similar a esse, então eu vou copiar, ó, vou copiar. Só que ao invés de informe a classe, eu vou falar informe o salário. Eu esqueci de fechar o parênteses aqui em cima, para esse textinho que eu coloquei, o salário. Pronto, aqui no informe o salário eu vou colocar double, né, porque vai ser o salário da pessoa, pode ter vírgula, casos decimais, né. Vou colocar aqui o double.parse, que é para eu poder converter aquela entrada que o usuário está dando, né? Ou seja, porque quando o usuário informa alguma coisa pelo teclado, esse dado, essa informação, ela é do tipo string, né? Do tipo texto. E aqui eu estou convertendo ela para o tipo double, para o tipo numérico. Beleza, então vai informar a classe e o salário, tinha até esquecido. Eu vou precisar também, ó, declarar... Opa, coloquei errado. Vou declarar o double, que é uma outra variável, que vai ser o novo salário. Estou usando os mesmos nomes de variáveis que eu usei naquele fluxograma lá, tá? Só para você poder entender, por isso que eu estou usando esses terminhos aí. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou inicializar essa variável aqui igual a 0, tá? Para ela ficar com um valor dentro dela. Beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a estrutura escolha caso. Como que a gente usa ela aqui no C#? Então, você vai escrever assim, ó, switch, ó, SWITCH, abre e fecha parênteses, depois abre e fecha chaves. Então a estrutura vai ficar assim. Aqui nos parênteses vai ser a variável que a gente quer verificar, que eu chamei de variável de verificação, que vai ser ela que vai mandar, ela que vai comandar para qual nicho, vamos dizer assim, ou para qual caminho eu quero que que esse switch mande. Porque o switch ele vai mandar por um caminho, né? Então eu vou ter um valor e baseado no valor ele vai me mandar para algum lugar. O que eu quero usar aqui? Eu quero usar o cla, que é justamente a variável que vai guardar a classe do usuário, que é justamente isso que eu quero fazer, né? Ó, eu quero saber qual a classe do usuário, porque a proposta é, dependendo da classe, vai ter um valor aqui específico de porcentagem que ele vai receber o aumento. Beleza, coloquei isso. E agora como é que eu faço para colocar as condições, vamos dizer assim, né? Lembra, switch case, não é isso? Escolha caso. Então, como é que eu defino essa condição? É no case. Ó, case, e aí o valor que eu tô querendo olhar para ver se é igual. Então, nesse caso aqui, ó, é o A. Eu quero saber se a classe do cara é o A. E depois eu preciso colocar um break. O que é o break? É para dizer que termina esse bloquinho do case. Então, vai ficar sempre assim, ó. Vou copiar e vou fazer os outros dois. Então, vai ficar, ó, case e case, então o segundo é o B e o terceiro é o C. Então, ó, se por acaso for A, faz alguma coisa aqui dentro. Se por acaso for B, faz o que tiver aqui dentro. Se por acaso for C, faz o que tiver aqui. É isso, caso. Então é por isso que é escolha caso. Então ele vai pegar uma variável que vai mandar, né, o valor, e aí caso o valor dessa variável seja A, faça isso. Caso ele seja B, faça isso. Caso seja C, faça aquilo outro. Legal? E o que eu tenho que fazer propriamente? Eu tenho que atribuir um novo salário. Então, ó, nsal igual. Aí eu vou colocar aqui o valor do salário atual mais, aí eu vou colocar entre parênteses, tá? O valor do salário atual vezes 0,10, que é de 10%. Ok? Ele vai pegar, vai multiplicar isso aqui, vai ter a porcentagem e vai somar ao salário atual, atribuindo a este novo salário aqui. Eu vou ter que fazer isso para os demais também, ó. Vou pegar esse cara aqui, vou colocá-lo aqui. O ideal é que a gente deixe assim, ó, identado dessa maneira, tá? Algumas IDEs deixam identado dessa maneira. Eu gosto bastante porque eu olho o case aqui e fica fácil de entender o que cada um está fazendo. Nesse caso ele for B, eu vou fazer por 15% e caso ele for C, eu vou fazer por 20%, tá? E aí se a gente for olhar o nosso diagrama aqui, ó, o nosso fluxograma, esse cara aqui eu tô coloquei no lugar errado, porque na verdade ele tem que ficar fora do case. Ele ficaria, do switch, melhor dizendo, ele ficaria fora do switch. Então eu teria que colocá-lo aqui, ó, console.writeLine, e vou escrever aqui, ó, novo salário, tá? Novo salário, aí eu vou dar um espaço, vou colocar um mais e o nome da variável, para que ele possa pegar esse nome e imprimir para o usuário ver.
Tá aí, ó, coloquei e é isso que a gente precisava. Tô com ele pronto, já tá tudo feitinho. Agora vamos testar esse cara. Então vamos dar um .NET Run e vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Vamos lá. Ó, informe a classe do funcionário, A, B ou C. Ah, a classe do funcionário é B, então é 15%, né? Legal. Informe o salário, 100. Tem que ficar 115. A pesquisa gerou o seguinte resultado. Beleza, Google. A Google tá querendo me ajudar, mas não precisa. Eu acho que eu vou conseguir fazer sozinho, tá, Google? Vamos rodar de novo para testar o outro aqui, ó. Então, se caso ele for A, como é que vai fazer? Então, ó, 100, 110. E se caso for C? Se caso for C a classe, para R$100, vai dar 120. Perfeito. Mas e se por acaso, vamos rodar de novo. Se por acaso eu colocar a classe aqui D, ela não existe, né? Vou informar o salário, o que vai acontecer? O salário ficou zerado. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia, para caso, nesse meu exemplo, eu acabei fazendo até um pouco diferente. Depois eu mostrei um outro exemplo, ó, que eu falei, a classe não existe, né? Eu posso colocar, então eu posso fazer assim, ó. Quando, para você poder entender, o que acontece quando eu não tenho quando ele não encontra, né? Quando não tem um case para aquele valor. Aí eu posso definir um cara aqui dentro que é chamado de default. Ou seja, o default significa que é o valor que não existe, vamos dizer assim. É um valor que não existe. Então, ó, eu vou colocar no default um console.writeLine falando que a classe não existe. Pronto, eu ia colocar não foi informada, mas vou colocar não existe, tá? Deixa eu alinhar aqui, ó. Agora sim, o que vai acontecer? Ele vai olhar essa variável clá, vai olhar se ela é igual a A, se ela é igual a B ou se ela é igual a C, mas se não for igual a nenhuma dessas, ela vai bater no default e vai entrar e vai rodar isso daqui. E depois vai acabar rodando isso aqui também, né? Então vamos salvar e vamos rodar para testar esse novo caso aqui. Novo caso que na verdade é um default. Vou colocar a classe H, vou colocar o valor de 100, olha lá, ó. Classe não existe, novo salário 0. Para você poder entender, quando você quer prever que de repente algum valor não exista, você vai usar esse nome aí que é o default. E também tem que usar essa estrutura de break aqui, tá bom? Aí depois de eu ter mostrado, ter exercitado ali esse entendimento, o que aconteceu? A gente foi partir para um desafio. Deixei 2 desafios para você e espero que você tenha conseguido fazer. Mas caso não tenha conseguido, eu vou mostrar o resultado deles agora. Então vamos lá. O desafio número 1, eu falava o seguinte: construa um algoritmo que leia 2 números e uma operação. E em seguida o algoritmo deve fazer o cálculo utilizando a operação informada. Eu dei o exemplo. Então ele vai fazer, é tipo de uma calculadorazinha, vamos pensar assim. Então dependendo do valor que eu informar, ele vai lá e faz essa soma, essa divisão, essa multiplicação entre esses 2 números, tá? É isso que a gente precisa fazer. Vai ler 2 números e também a operação. Então já estava aí para a gente poder entender o que eu tinha que fazer. Eu tinha que utilizar o switch case para a operação. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Aqui eu recebo N1 e N2, são os 2 números. Eu recebo o OP, que é o operador, a operação. E aqui eu olho para a operação, ó, então se é igual a mais, se é igual a menos, se é igual a vezes, se é igual a dividir. E aí para cada uma delas eu faço o processo que eu tenho que fazer. Somo, subtraio, multiplico, divido. E aí no final de tudo, já sair depois da estrutura, ele vai mostrar o novo salário. Eu coloquei novo salário, não é novo salário, é res, pronto. Talvez no doc lá que eu coloquei para vocês, talvez esteja escrito nsal. Me perdoem, tá? Talvez eu arrume se eu lembrar, mas se eu não lembrar, me perdoe, tá? Então aqui eu vou mostrar o resultado. Vamos fazer isso no C Sharp? Então bora lá fazer, duvidei, né? Eu vou pegar esse código aqui e eu vou comentá-lo. Então, ó, eu vou copiar, não, vou só comentar. Pronto, comenta esse cara e vou começar a escrever um cara novo aqui embaixo. Então aqui vai ser o desafio 01. O desafio 01, a gente vai começar com uma estrutura muito similar a isso aqui, ó, pedindo informações. Então eu vou até copiar isso aqui, ó. Copiar este cara aqui e eu já vou explicar para vocês, só para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, tá? Ó, pronto. Então, o primeiro parte de todos é informe o primeiro número. E aí, o primeiro número eu vou colocar inteiro mesmo, tá? Int. E aqui eu vou colocar N1, tá? Vou copiar esse cara, copiar e colar. Ah, pô, Léo, você copia e cola muitas vezes? Sim, é normal pra gente ganhar tempo, tá? Então, ó, segundo número. Aqui eu vou colocar N2. E vou precisar de um terceiro, vou colar aqui, ó, que é informe a operação. A operação
vai ser do tipo string, eu vou chamar de OP, e aqui eu só vou utilizar o console.readline, tá? Readline, que como é string, não vai ter problema, tá tranquilo, tá? Já vou aproveitar aqui, ó, e vou colocar int.res, que vai ser a variável de resultado, igual a 0. Agora a gente vem com a estrutura do switch case. Lembra? Switch, coloca aqui dentro o quê? A gente vai verificar o operador. Então é ele que eu vou colocar aqui. Pula a linha, chaves, abriu, fechou. Agora vamos lá. Case. Caso esse operador seja, aí eu vou colocar aqui aspas, caso seja o mais, o que eu devo fazer? Eu devo pegar a variável resultado, fazer igual ao N1 mais o N2. Ou seja, o operador for igual a mais, é para somar, então é N1 mais N2. Por fim, eu vou colocar o break aqui, ó. Pá. Legal. O que a gente tem mais aqui? A gente tem que repetir agora, só que vai mudar o valor de dentro do case, né? Ó. Então, vamos lá. Vou colar outro, colar outro, colar outro. Já vou ajeitá-lo aqui e já explico, ó. Vou pegar esse cara, vou pular a linha, vou pegar esse cara e vou pular a linha também. E aqui eu vou ajeitar também. Então, ó, tenho 4 cases. O segundo vai ser o menos, e aqui ele vai subtrair. O terceiro vai ser multiplicação, e aqui ele vai multiplicar. E o quarto e o último vai ser dividido, a barra. E aqui ele vai dividir. Ou seja, se eu colocar mais, ele soma, se eu colocar menos, subtrai, se eu colocar vezes, multiplica, se colocar dividido, ele vai dividir, né? O que mais que eu tenho que fazer agora? Depois de eu ter feito o cálculo, eu tenho que exibir este cálculo. Então, ó, console.writeLine, e vou colocar o resultado é mais, fora das aspas, né? Aí eu coloco mais e a variável que eu quero mostrar ali. Ponto e vírgula. Agora sim. Legal. Então, agora sim, temos o nosso carinha funcionando. Então, ó, eu pergunto o primeiro número, pergunto o segundo número, depois pergunto a operação, e aí depois eu caio aqui no switch para rodar de acordo com o que foi informado. Depois eu mostro o resultado. Vamos ver se isso funciona. Duvidei que isso funcione. .NET Run. Informe o primeiro número. Número 5. Informe o segundo. Ah, é 5 também. O que você quer agora? Operação. Qual operação? Eu quero somar mais. Olha lá, o resultado é 10. Ah, moleque, vou de novo. Então, ó, rodei. Informe o primeiro número, 10. Informe o segundo número, 5. Informe a operação, menos. O resultado é 5. Oh, estamos programando, meu amigo e minha amiga que está me assistindo. Você também está programando. Olha que legal. Olha que bacana. Essa sensação de você poder construir um sistema, poder construir uma aplicação, que você faça coisas e ela resolva problemas para você. É muito incrível, né? Beleza, então a gente fez o primeiro desafio. Já te mostrei o desafio resolvido no fluxograma, agora no C#. E agora a gente vai lá ver o segundo desafio que eu deixei naquele vídeo do episódio 8, que falava ler 4 notas, calcular a média e em seguida deve mostrar a mensagem. Aí para cada uma dessas médias aqui, ele vai mostrar uma mensagem. Eu coloquei uma mensagem qualquer aqui só para a gente poder exemplificar, depois você pode pensar numa mensagem mais amigável, tá? A ideia consiste no seguinte, você tem que pedir para o usuário digitar 4 notas. Depois ele vai pegar essas 4 notas e vai calcular a média dessas 4 notas. O que é? Soma as 4 notas, divide por 4. Perfeito? Com esse resultado da média, baseado no número que ele me retornar, eu quero mostrar aqui, ó, uma dessas mensagens. Então, para cada média, uma mensagem. Ah, Léo, mas se a média for 2,5, para esse caso aqui, a gente vai usar inteiro. É um exemplo, tá, pessoal? É só para a gente poder treinar esse conceito de como resolver utilizando o switch case, tá? Então, eu vou usar utilizando o inteiro, ou seja, se for 2,5, ele vai arredondar para 2 ou vai arredondar para 3, dependendo do valor ali, tá? Como que ficou isso nos fluxogramas? Ficou super grande. E essa era a ideia, tá? Então aqui em cima, ó, eu peço 4 notas, depois eu calculo a média das 4 notas aqui, e aqui ele vai verificar. A média é 0, é 1, é 2, é 3, é 10, e aí para cada uma delas ele exibe uma mensagem ali referente à mensagem que a gente está utilizando, tá? Vamos fazer? Vamos construir, porque o negócio aqui é programar, meu filho. Bora! Vamos lá pro Visual Studio Code, e eu vou pegar esse cara e vou comentar também, tá? Vou pegar aqui, ó, vou selecionar todos eles, Ctrl K, C,
E aí ele comenta, beleza. Vou pular a linha e vou escrever aqui, ó, / desafio 02. E vamos começar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pedir as 4 notas iniciais. Eu vou escrever aqui que é aquilo, né? A gente vai mandar uma mensagem na tela e depois pedir para o usuário digitar. Então vai ficar assim, ó, console.writeLine. Abre aqui e vamos escrever. Olha, informe a primeira nota. Pronto. Vou criar uma variável chamada int n1, tá? Que vai ser igual. Aí eu vou usar o int.parse, né? Que é para converter lá, ó. O console.readLine, que é para receber um valor informado pelo usuário. E agora a gente tem que pegar isso daqui e usar mais 3 vezes, né? Então, acelera aí, Marcos, ó. Pronto, coloquei os 4 aqui, o Marcos acelerou aí o tempo, beleza? Ó, mas eu fiz a mesma coisa, só que eu mudei os nomes das variáveis e eu mudei os textos aqui dentro para cada uma delas. Beleza. As 4 notas estão informadas. O que a gente precisa fazer agora? Precisamos calcular a média. Para a média, eu vou criar uma variável inteira, como eu falei, né? Média, e vou colocar assim, ó, N1 mais N2 mais N3 mais N4, dividido por 4, né? Porque a média é para 4 notas. Então aqui eu vou ter a minha média. E agora chegou o momento de eu fazer o quê? Diga, vai, eu tô ouvindo. O que eu tenho que fazer agora? Você, eu tô falando aí contigo. Ah, isso aí, pô. Agora é a hora do switch. É isso aí, o switch case. É isso que a gente vai fazer agora. Então aqui vai entrar o switch, ó. Por que o switch? Porque a gente vai verificar qual é a média para poder mostrar as mensagens. Então, ó, no switch eu vou olhar a média. A variável média. Beleza. E agora o que eu vou mostrar? Vamos lá. Caso case seja 0... Pô, Léo, mas eu não entendi uma coisa. Para aí, rapidinho. Tá, vamos lá. Por que no outro você usou aspas e nesse aqui você colocou o número 0 direto? Porque quando eu estou trabalhando com string, eu tenho que colocar entre aspas. Quando eu estou trabalhando com numérico, eu não preciso. Como essa variável é inteira, é numérica, eu não preciso das aspas. Aquela outra lá, deixa eu subir aqui, ó. Ela era uma variável, a OP é uma variável string, por isso que precisava, tá bom? Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Caso seja igual a 0, vamos voltar no exercício, ó. Caso seja igual a 0, tem que mostrar esse texto aqui, ó, reprovado, muito abaixo do esperado. Copiei ali, ó, e vou escrever aqui, console.writeLine, vou colocar aquele texto que eu acabei de copiar. Ok, opa, vou colocar o meu break aqui e tá lá. E o que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir isso tudo aqui, são 11, né, com 0 também, são 11 cases no total, que só vai mudar a mensagem ali dentro. Então eu vou copiar aqui, eu vou fazer rapidinho, o Marcos vai acelerar. Então, bora lá acelerar pro vídeo aí que eu já explico. E aqui no 10, ó, a gente vai concluir, o Marcos acelerou tudo aí, ó, e pronto. O que eu fiz? Eu só copiei, colei, mudei as mensagens ali de acordo, para não ficar uma coisa chata, eu falando aqui, ó, agora é o 6, agora é o 7, enfim. São cases para todas as médias, de 0 a 10, né, que vão ser essas opções, e ele já vai mostrar todos os textos de acordo. Então tá pronto, é isso. A gente tá lendo as 4 notas, ele tá calculando a média, depois ele olha no switch aqui case e vai mostrar a mensagem correspondente. Vamos ver? Salvei? Salvei. Vamos rodar. .NET Run e vamos ver esse cara a funcionar. Então, ó, informe a nota. Vou colocar aqui uma nota número 1. Se eu colocar tudo 1, vai ficar igual a 1, né? Calculou, ó, reprovado abaixo do esperado. Vamos ver? Ó, reprovado abaixo do esperado. Vamos rodar novamente, vamos colocar aqui o 9, tudo 9, vai. .NET Run. Qual que é a primeira nota? 9. A segunda, 9. A terceira, 9. E a quarta, 9. Aprovado, parabéns, ó. É essa mensagem que tá aqui. Tá vendo? Entendeu? Tem certeza que você entendeu? Não. Tem certeza ou não tem certeza? Eu te confundi, né? Mas é super simples. Então, switch case serve justamente para isso. Quando eu preciso olhar para um valor que tenha muitas opções, olhar para uma variável que tem muitas opções, fazer uma comparação que tenha muitas opções, como é o caso aqui.
A variável, ela pode ser várias coisas, né? Ela pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser até o 10 ali nesse caso. Ao invés de eu fazer um if, que eu ia ter que ficar perguntando se foi igual a 1, se não, se foi igual a 2, se não, e putz, isso aí ia ficar gigantesco. Já fica nesse formato, imagine no formato do if, tá? Então, é para isso que a gente utiliza o switch case. E aí, você tá gostando desse conteúdo? Você já imaginou se você pudesse ter conteúdos como este aqui, preparados especialmente, delicadamente, para você, num lugar onde só você pode ter esse conteúdo e não um outro que não faça parte deste lugar? Ou seja, no YouTube, não vai estar disponível aqui no YouTube esse conteúdo. É um conteúdo inédito, totalmente inédito. Não tem aqui, não há em lugar nenhum a não ser neste lugar. E este lugar que eu tô falando, chama-se Clube Léo Andrade. É um lugar com conteúdos inéditos, totalmente exclusivos, onde você pode aprender cada vez mais, aprender ferramentas low code, no code, aprender a essência da programação e ainda o melhor de tudo, participar de rodadas de mentoria em grupo, onde a gente discute tecnologia, discute problemas, discute dúvidas e assim a gente aprende todo mundo junto, quase não sai, tá bom? Para você poder conhecer o Clube Léo Andrade, o link tá aqui embaixo, tá na descrição também, é mais fácil, inclusive, vai lá, tô te esperando. Mas aí, ficou com alguma dúvida sobre o Escolha Caso, sobre o Switch Case? Ficou? Tem alguma dúvida? Não hesite em escrever nos comentários, tá? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou ler, vou responder. Pode ser que eu também mande mensagens no Telegram referente a essas dúvidas para tentar esclarecer a sua dúvida, tá bom? Então fica ligado também no grupo do Telegram, porque às vezes eu acabo aparecendo lá ou voz ou vídeo falando sobre alguma dúvida que acontece em comum. Essas dúvidas em comum, elas são muito bacanas. Então escreva suas dúvidas, não deixe de escrever, tá bom? Se você ainda não foi inscrito no canal, já perdeu o seu tempo. Como eu falei, você precisa se inscrever, precisa dar o seu like, porque só assim vai ser garantido você aprender. Tô brincando, é uma brincadeira que eu faço aqui. Mas se inscreva para você ajudar esse canal a crescer e para que dessa forma eu possa produzir mais conteúdo aqui para você também. Também aproveite para pegar todos os links que eu tenho aqui embaixo na descrição, acesse lá, acesse as minhas redes sociais, me siga lá no Instagram, dá essa moral aí, pô, vamos crescer aqui no meu Instagram lá que tá pequeno ainda, perante a esse canal aqui que já tá bem grande, bem legal. Então me ajuda lá, segue lá no Instagram que com certeza isso vai me motivar a pensar em novos formatos de conteúdo que pode ser interessante aí pra você. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado de alguma maneira, porque aqui tem vídeo novo toda semana. Toda semana eu falo sobre programação, sobre tecnologia, sobre mundo no code, sobre mundo no code, um lugar repleto de conteúdo totalmente gratuito pra você. Então, ó, ajude aí a crescer esse canal. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Não vai caber porque depois vai ter uma abertura, tá? Nós já vimos... Eita. Vamos ver como trabalhar no C Sharp. Vou parar aqui, Marquinhos.